Olá pessoal, voltamos então com a nossa série de vídeos, tá certo? E a gente vai então dar continuidade com o nosso Present Perfect, que é um tempo verbal que a gente estudou na semana passada. Agora, em vez de a gente focar nas funções e nas circunstâncias de uso desse tempo verbal, a gente vai focar na estrutura a fim de considerar a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa, considerando que a gente já viu a forma afirmativa na semana passada, tá certo? Então, vamos considerar que na forma afirmativa eu tenho uma afirmação, como o nome diz, tá certo? A negativa eu tenho uma negação e na forma interrogativa eu tenho uma pergunta, ok? É muito simples de entender. Agora, para a gente entender de fato isso aplicado aos tempos verbais, a gente tem que entender como esses tempos verbais se manifestam em termos do verbo, tá certo? Normalmente, numa frase em inglês, nós temos 3 elementos que se repetem constantemente, tá certo? Considerando o tempo, a frase na afirmativa, nós temos o sujeito, o verbo e o complemento. O que vai alterar cada tempo verbal em relação ao outro é justamente a forma como o verbo aparece. No caso do presente perfeito, o verbo aparece apresentando 2 partículas, que é o verbo have e o verbo no particípio. Por exemplo, na semana passada nós tivemos a frase do I have read many books since last year, certo? Quando eu digo I have read, eu tenho I, que é o sujeito, e o verbo, o fragmento do verbo aí, ele está preenchido por 2 partículas, que é o have e o read. Many books é o complemento, tá certo? Então, se a gente focar no verbo, nós temos aí o que é a ação, o que acontece na frase, não é isso? Nós temos aí, então, o have e o read. Have é o verbo que indica o sentido de ter, tá certo? Eu tenho lido, e o read é justamente esse verbo que remete ao passado. I have read, que a gente chama de particípio, ok? Então, quando a gente tem essas 2 partículas, nós podemos já caracterizar a frase como passado, ou melhor, como presente perfeito, ou present perfect, ok? Outro exemplo que a gente pode destacar aí é justamente um que a gente usou na semana passada, que é I have thought about my future, ok? Então nós temos eu tenho pensado sobre o meu futuro. Vocês veem que se repete a estrutura de eu tenho alguma coisa, eu tenho feito algo, tá certo? Isso está na afirmativa, essa estrutura se apresenta na afirmativa, só para a gente entender como é que é a estrutura básica, certo? Da forma do presente perfeito. Na forma negativa, nós vamos apenas acrescentar o not, N-O-T, depois do verbo have. É muito simples, não tem muita complicação, ok? Se eu tenho então a frase I have read many books since last year, eu tenho lido muitos livros desde o ano passado. Se eu quiser negar essa frase, dizer que eu não li muitos livros desde a semana passada, eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar o not. Eu vou dizer que eu não tenho lido muitos livros. Como é que fica? I have not. Ou então, I haven't read many books since last year. Ok? E com o exemplo anterior que também a gente usou, tá certo? Temos I have not, ou I haven't thought about my future many times. Eu não tenho pensado sobre o meu futuro muitas vezes, tá certo? Então, esses são exemplos que a gente pode ver na forma negativa, tá certo? Essa forma negativa, ela também vai variar quando a gente vai falar sobre
sujeito na terceira pessoa do singular. Sujeito na terceira pessoa do singular é quando eu falo sobre ele, ela ou isso, tá certo? Se eu quisesse dizer que ela não pensou sobre o seu futuro muito, tá certo? Como é que eu falaria? Eu diria she has not, ou she hasn't thought about her future very much, ok? Então aí nós temos a forma na terceira pessoa do singular. São duas formas apenas. No inglês, a conjugação do presente perfeito é muito simples porque ela só tem duas formas. É a forma com have e a forma com has. A forma com have ela é utilizada para eu, tu, nós e eles. E vós também, que é o vocês no plural, tá certo? Beleza? Enquanto que o has é utilizado apenas para a terceira pessoa do singular, que é ele, ela e isso. Então nós temos aí justamente o she has not thought about her future very much. Ela não tem pensado muito sobre o seu futuro, tá certo? Então é uma forma que é muito simples de utilizar, tá certo? Ela não varia muito, ela não tem conjugações diferentes, tá certo? E quando a gente vai também transformar essa frase, esse tempo verbal para a forma interrogativa, ela também não tem muitas dificuldades. Porque se eu aprendi a forma afirmativa e a forma negativa, eu vou apenas utilizar essas duas formas para transformar a frase da afirmativa ou negativa para a interrogativa, colocando o verbo have ou o verbo has para antes do sujeito. Por exemplo, I have read many books since last year. Eu tenho lido muitos livros desde o último ano, né? Como é que eu coloco uma pergunta aí? Eu posso trazer o have para antes do sujeito. Quem é o sujeito da frase? I. Então eu digo, have I read? Have I read? Em vez de eu falar I have read, eu falo have I read? Eu tenho lido many books since last year. Muitos livros desde o último ano, tá certo? Então assim, se vocês observarem, é só alternar a posição do verbo have. Isso também vale para o verbo has, quando a gente estiver usando com a terceira pessoa do singular, tá certo? Beleza? Então assim, qualquer dúvida, anote no caderno que a gente se vê na próxima semana no nosso encontro no Meet, para tirar justamente essas dificuldades, esclarecer essas dúvidas que ficaram, ok? Então até lá e um forte abraço, até mais!